E aí, pessoal, começando mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Durante o ano de 2024, nós trouxemos aqui toda semana conteúdos para te ajudar a ter mais saúde, mais qualidade de vida e bem-estar. E no tema dessa semana, a gente traz a espiritualidade e o propósito de vida. Um tema bastante propício para esse momento, já que estamos no último episódio do ano. Isso porque há estudos que indicam que pessoas com espiritualidade bem desenvolvida tendem a adoecer menos. Sabia disso? Até hábitos de vida mais saudáveis, né, melhores, desenvolvem inclusive menos depressão, menos ansiedade e se recuperam de determinadas situações mais rapidamente. Bom, mas como desenvolver essa espiritualidade, né? Qual o papel das religiões nesse processo de busca e qual a importância também de praticar a gratidão? Vamos conversar sobre esses pontos e outros mais. Inclusive, já parou para reparar quantas graças, né? Quantas graças aconteceram durante esse ano de 2024? Já parou para pensar nisso? Já teve tempo, né, nessa rotina frenética para pensar nisso? Aproveite esse momento também para fazer essa reflexão. Nós estamos aqui recebendo dois convidados especiais, duas lideranças religiosas muito conhecidas. Aqui conosco, o pastor Estevão Fernandes. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, uma honra. Prazer, viu, tê-lo aqui conosco. Também com a gente nesse episódio, Padre Nilson Nunes. Seja bem-vindo, Padre. Olinda, obrigado pela oportunidade. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com você, conversando, e também com o querido pastor Estevão. É um prazer tê-los aqui. Quero começar dizendo que nosso conteúdo fica disponível aqui no YouTube da Unimed João Pessoa. Aqui tem toda a nossa playlist, todos os episódios do videocast você encontra aqui. Estamos também no Spotify, tem o nosso canal no Instagram também, @Unimed João Pessoa, e temos uma página exclusiva do videocast no portal da Unimed, unimedjp.com.br. Inclusive, falando em rede social, em plataformas, tudo mais, eu sei que vocês dois são bem atuantes no YouTube, no Instagram. Vamos divulgar o perfil de vocês? Pois é. Né? Começa pelo padre, é mais velho. É pelo... Ele não me compromete. Tá vendo, linda? Ai, Padre Nilson. Pois é, eu desejo que vocês possam conhecer um pouquinho das minhas redes sociais. Sim. Na verdade, eu faço uso das redes sociais como meios de evangelização. E aí no Instagram você pode acessar, você procura lá @Padre Nilson Nunes. E ainda também no canal do YouTube, Padre Nilson Nunes. Você pode acompanhar meu trabalho dia a dia, o que eu faço, e será um prazer estar com você. Seja um seguidor. Olha aí, pastor Estevão. Igualmente, o mundo de hoje é contraindicado não ter rede social. Olha aí. É uma comunicação moderna, pós-moderna, emergente e necessária. Então, eu tenho 2 canais básicos. Espaço Gospel Oficial, onde todo domingo eu falo 4 vezes, transmito as mensagens e mando reflexões. E também o meu Instagram, @Estevão Fernandes O. Pensamentos e reflexões para quem quiser acompanhar. Já que tem tantas pessoas que hoje utilizam as redes sociais, é preciso ter esses momentos também, esses conteúdos de evangelização nessas plataformas, né? Com certeza. Para poder comunicar a mensagem para esse público que gosta de consumir, né? Com certeza. Você pode utilizar hoje as redes sociais, o padre, o pastor, mas hoje é um meio muito eficaz para você chegar às pessoas. Eu era padre no interior e lembro que lá a gente utilizava o sino para chamar as pessoas para a igreja. Hoje a gente utiliza o Instagram, as redes sociais para chamar o povo para Jesus. Então é um meio de evangelização. Mudou, né, a forma de se comunicar. E há milhares de pessoas, linda, na solidão de suas casas, nos hospitais, nas enfermarias, na solidão de si mesmas, perdidas, desencontradas, e que usam redes sociais primeiro para se encontrar consigo mesmas e também com o mundo que as cerca. Então, quando a gente coloca Jesus nesse caminho, a gente diz o quanto ele é moderno, quanto ele é atual
E enquanto nós, seus emissários, também temos que nos atualizar para fazer a linguagem do povo no espaço que o povo está. Sim. Para começar a nossa conversa, eu queria conhecer um pouco mais sobre vocês. Vou começar com o pastor Estevam. O senhor é paraibano? Sim, do sertão. Princesa Isabel. De Princesa Isabel. Princesense. Olha aí, eu conheço, Com muito sim. orgulho. Me diga uma coisa, o senhor é pastor da primeira igreja batista aqui de João Pessoa. Isso. E quando é que começou o seu trabalho por lá? Há 44 anos. 44 anos. Quando eu era adolescente, eu senti dentro de mim uma consciência plena, absoluta, de que Deus me chamava para a obra dele. Não sabia qual, mas eu me sentia vocacionado. Meu pai queria que eu fosse para o exército, para a mãe, Agulhas Negras. Mas eu terminei indo para Recife, no Seminário Batista, onde fiquei 5 anos interno. Depois fui ordenado pastor e vim para cá em 1980. Certo. E com 23 anos de idade eu assumi a primeira igreja batista e estou lá até hoje. Olha aí. Cheguei menino e agora eu sou maduro. Em que momento, assim, exato, explica melhor pra gente, assim, que o senhor percebeu a sua vocação? Isso é como amor, como sentimento. Nasce e quando a gente percebe já aconteceu. A gente não consegue ter história a não ser ter indícios. Primeiro eu nasci num lar evangélico. Então nasci com Bíblia, cantando, igreja. O meu mundo sempre foi um mundo religioso, de natureza evangélica. Então eu me inspirava em pastores, me inspirava em tantos ícones da minha época. E aquilo foi crescendo como um fermento num bolo gostoso. E quando chegou um momento, o fermento virou bolo, o bolo só precisava de um glacê. Eu fui para Recife fazer teologia, foi o glacê do bolo. Olha aí. E então essa igreja me convidou, Sim. vim para cá. E, por sinal, Padre Nilson, quem foi para minha posse, pasme, em 1980, foi todo José Maria Pires. Você imagina. Eu fui convidá-lo, eu era um menino, ele disse, olha, pastor Estevão, eu irei. Só não irei se o Papa me convocar para alguma coisa. Ele disse assim para mim, porque nunca um pastor me fez uma visita, muito menos um convite desse. E quando foi para minha posse, ele estava lá, todo parlamentado, com a equipe dele, me honrou muito. E isso nunca vou esquecer. O senhor também é psicólogo, Sim, é palestrante, sim, escritor. sim. Acaba que essas atividades, elas se complementam. Como é que foram surgindo essas outras atividades na sua vida? Veja bem, psicólogo foi a felicidade que eu senti de conhecer mais da pessoa humana. Tá. Eu era um pastor e pastor lida com gente. Sim. E gente é misteriosa, né? Então eu não conhecia nada sobre a psique humana, como projeção, recalque, transferência, trauma. Então percebi que só orar não resolvia. Tinha que conhecer mais a pessoa. Tá. Aí foi inclusive também interessante que na minha igreja, no do Unip, tinham 3 padres na primeira fila. Os Certo. diretores do Unip na época. Padre Marcos Trindade, Padre Trigueiro do Vale e um segundo que não me lembro muito o nome agora. E quando terminou o culto, o Padre Marcos me chamou num canto. Disse assim, eu gostei muito da sua mensagem. O senhor é psicólogo? Eu disse, não. O senhor quer uma bolsa? E eu fui fazer psicologia no Unip com a bolsa do Padre Marcos Trindade. Você imagine que coisa especial na minha vida. Agora, depois o Sistema Correio me convidou para escrever aos domingos no Jornal Correio da Paraíba. Eu tenho uma coluna dominical. Até saiu um livro chamado Quando Vem a Brisa, que eu lancei na Fundação Casas e Américo. Sempre gostei de escrever, de pensar. Sim. Olha, pessoas religiosas, eu sei que isso também é igual com o Padre Nilson, a gente ama essas coisas, ama a vida humana, os dramas humanos, está com o ser humano. Então isso foi aflorando, como um rio que vai cabeceira abaixo. E acabei fazendo o que eu nunca pensava, mas acabei gostando de fazer. Olha aí, que bom. Padre Nilson, o senhor é paraibano da cidade de Araruna? Sou ararunense, nasci na Serra de Araruna, Olha num lugar aí. chamado Sítio Baixio de Araruna. Como é que foi essa infância? E aí, Araruna, cidade muito agradável, é uma Sim. cidade que a gente tem, uma cidade importante por ser uma cidade também antiga, histórica, na nossa Paraíba, belezas naturais como o Parque Ecológico da Pedra da Boca, e vivi então os primeiros anos da minha vida na zona rural. Mas sempre estudando, meus pais trabalhavam na agricultura e sempre orientando, né? Precisa estudar para vencer na vida. Então a minha mãe dava sempre essa educação de estudo, mas também educação religiosa. Então cresci nesse ambiente, somos 10 irmãos. 10? 10 Família irmãos, grande. família grande, todos casados, só eu fui Grande ser não, padre, enorme. enorme, né? Poxa E vida. aí Araruna sempre uma cidade também bastante religiosa, cresci Sim. nesse ambiente.
ambiente, depois participando sempre da comunidade, da igreja na época. Aliás, as cidades do interior são cidades bastante religiosas, inclusive Araruna. Padres que marcaram a história e foram servindo de inspiração, e aí acho que a vocação foi fluindo, como o pastor Estevão fala, né? A gente nunca escutou um chamado, uma voz, seria até bom que a gente escutasse, mas eu acho que esta sedução, este envolvimento que a gente vai sendo convidado a cada dia, e daqui a pouco a gente vê, não, Deus está presente na minha vida. Então você vai dando espaço para Deus, para a vida espiritual, vai evoluindo, e hoje sou padre, né? E esse entendimento, essa vontade para a vocação, veio mais ou menos com quantos anos? Eu acho que você, a partir dos 12 a 15 anos, certo, neste período, porque a igreja ela tem a primeira fase, que é a catequese, quando você vai ser criança, então nem entende muito, mas depois você hoje tem vários grupos de adolescente, depois grupo de jovens. Na época eram muitos grupos de jovens que estavam fluindo muito na igreja, e aquilo tudo ia me encantando, esse trabalho de juventude, ações que a gente fazia, assumir a missa. As cidades são pequenas, então o religioso é muito forte. Então aquilo eu me sentia muito bem. Até que um dia um amigo me convidou, olha, existe um encontro de discernimento vocacional, que a gente chama encontro vocacional. Você vai participar, não quer dizer que vai ser padre, mas você entra no processo de discernimento e aquilo vai envolvendo você na vida eclesial. E depois fui convidado para entrar no seminário, fiquei muito feliz e aceito entrar no seminário. Então eu estudei em Guarabira, onde na época era o 2º grau, depois vindo para João Pessoa fazer filosofia, teologia, e depois de padre voltei para Araruna. Eu sou filho de Araruna e não é comum padre ser padre na sua terra natal. Não é, até porque Jesus diz assim, nenhum profeta é bem aceito em sua pátria, né, sua cidade. Mas eu voltei para Araruna e fui padre na minha terra natal durante 9 anos. Olha aí. E o senhor está dizendo aí que para ser ordenado padre, cursou filosofia e teologia. E teologia. A gente faz filosofia e teologia. É um curso integrado. São 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Certo. O senhor também é apresentador, escritor, cantor. Cantor de estrela, viu? Né? Como é que essas atividades foram surgindo? E como é lidar com tantas atividades também, né? Meio que ao mesmo tempo. Eu acho que, assim, escrever um livro, né? O pastor Estevão falava de que começava aos domingos fazendo uma coluna para o Jornal da Paraíba e depois nasceu um livro. Então, com certeza, ele partilhava da sua vida espiritual. Um livro também, ele é fruto de uma vivência. Acho que os escritores, dificilmente, eles assentam, eu vou elaborar isso, mas acho que quando você escreve, já está no seu coração. Então eu escrevi um livro, eu gosto muito da luz, escrevi um livro chamado Seja Luz, parte do livro do Gênesis, capítulo 1, quando Deus na criação diz, faça-se a luz foi feita, Deus viu que a luz era boa, tudo foi feito a partir da luz, e o meu trabalho fala muito de luz. Sim. Meus programas de rádio, de televisão, fiquei muito conhecido na cidade por causa da Missa da Luz. Então, mas isso está muito ligado também à minha infância, não é? A minha infância, como que isso acontece. Porque quando eu era criança, eu morava em um lugar onde não havia energia. A gente lá se reunia em torno de uma lamparina. Então, lá naquele sítio que a gente morava, imagina, 10 irmãos, final da tarde, a minha mãe, para janta, eles acendiam uma lamparina e a meninada ficava em torno. Ali a gente jantava cedo. Meu pai ali contava sempre algumas histórias, minha mãe ensinava a gente a rezar antes de dormir. Mas a noite era muito bonita quando eu via as estrelas do céu, os vagalumes correndo de um lado para outro. Tudo aquilo era uma experiência muito forte. Então, a luz foi sempre presente na minha vida. Então, hoje, tudo que eu faço fala de luz. Outro dia eu estava em uma oficina e um senhor atendeu o telefone e disse, oi, meu amor, você é a minha luz. Eu achei bonito isso, né? Você dizer, você é luz na vida do outro. Então, eu falei sobre luz no meu primeiro livro da minha experiência pessoal.
Depois, a questão da música, eu digo, música faz parte da vida. Eu morava no sítio e desde bebê a gente dormia em rede, porque a nossa família era muito simples. Então, várias vezes mãe balançava aquela rede, cantando as músicas que mães gostam de cantar. Então, a música faz parte da vida, mas ela é consequência também de um trabalho. Eu acho que eu não planejei para dizer, vou cantar, vou fazer isso. A música faz parte da minha vida, porque nas missas que eu celebro, a gente canta, a gente louva. E aí as pessoas começaram a gravar as minhas missas e dizendo, padre, essa música ficou bonita, como sua missa é legal. Só que gravavam sem muita qualidade, porque pegava lá. Depois fui conhecendo pessoas, aí passei a fazer parte de comunicação, fui até o Sistema Correio, participei lá, primeiros momentos. E aí veio a música, quando fui convidado a fazer a abertura do show do Fábio de Mello, Padre Fábio, lá no São João de Campinas. Aí depois recebi uma ligação da gravadora Sony para fazer parte do grupo Sony. E aí a gente profissionalizou mais, lançamos pela gravadora da qual pertenço. E aí a música faz parte da minha vida. Gosto demais de cantar. Que legal. Bom, depois de conhecer um pouco, né, os nossos convidados, vamos entrar aqui no nosso tema do episódio de hoje. Para começar, até para a gente entender essa condução do episódio de hoje, Pastor Estevão, eu queria que o senhor explicasse para todos nós o que é a espiritualidade. Bom, primeiro é uma experiência indefinível. Tem coisas que são grandes porque você não consegue definir. Tudo que você define, você reduz, você limita, se torna pequeno. Sim. Então, mas é uma dimensão da vida humana que consegue mexer com a gente, porque mostra a nossa insignificância, nossa limitação, nossa incompletude. É uma ânsia natural por Deus, pelo sagrado, por aquilo que transcende a gente e torna a vida encantadora. É uma espécie de conexão com Deus, com o sobrenatural. Ao mesmo tempo que é isso, é mais que isso. Você não fica devaneio, fica muito místico. Eu diria, sabe, que linda, que é a consciência de Deus na gente, da nossa missão dada por Deus. Então, para mim, espiritualidade é a síntese da minha vida. Eu vivo por Deus, creio em Deus, e Deus dá sentido à minha vida. Aí você pode misturar com piedade, com devoção, são coisas, digamos, secundárias no conjunto daquilo maior. Eu acho que o ser humano só é exatamente grande quando se sente pequeno na sua espiritualidade. Quando se descobre filho do Pai, dele carente, dependente. E isso nos faz sentir, vale a pena viver, porque é um Deus maior que a gente e quis que a gente existisse, pelo amor dele, pela graça dele. Padre Nilson, a espiritualidade, ela está diretamente ligada ou não à religião? Sim. Sim. Só que a espiritualidade, acho que ela transcende até um pouco da religião, quando tem suas normas, suas leis, suas definições, quando nós pertencemos a um grupo religioso. A espiritualidade, como o pastor Estevão dizia, eu acho que ela transcende a isso porque há uma religião, inclusive, porque é algo que é como que é um selo de Deus, uma marca de Deus que está na gente, que a gente não consegue explicar, mas a gente consegue sentir e viver. O apóstolo Paulo disse que nós somos seres espirituais, somos templos do Espírito Santo de Deus, e aí nós acreditamos que nós nascemos do sopro de Deus, quando aquele homem recebe aquele sopro ali, aquele homem de argila, de barro, quando falamos da criação, então Deus sopra e ali a gente passa a viver. Então nós nos movemos por esta força maior, que é Deus agindo na gente. Então, a espiritualidade é muito forte e acho que ela transcende até a religião, no sentido de que eu e o pastor Estevão, nós estamos aqui. Eu sou da Igreja Católica, ele é evangélico, nós somos cristãos, né? Professamos a fé cristã em nosso Senhor Jesus Cristo, mas o que é que nos une aqui? Esta força muito maior que nos faz irmão, e é isso aí. Deus está conosco. Né? Tu colocou muito bem. Uma das provas, como você perguntou ao Padre Nilson, que
a espiritualidade transcende a religião, estamos aqui. Sim. Estamos aqui movidos pela espiritualidade, vontade de servir o projeto da Unimed, servir esse podcast, a cidade e aos que vão nos ver. Então, quando isso acontece, é a prova que ela é maior que a religião. Pastor Estevão, a espiritualidade é uma maneira da gente trazer, por exemplo, propósito também para a nossa existência, além de ajudar nessa identificação assim, dos nossos valores, na apreciação dos valores também? Espiritualidade, valores, fé, propósitos são inseparáveis. Inseparáveis. São literalmente inseparáveis. Por exemplo, a vida tem que ter um sentido. Se você me perguntasse, Linda, Pastor Estevão, sua vida, qual é o propósito? Eu diria, eu me proponho a viver para a glória de Deus. Isso é que move viver, que todo mundo, como colocou o Padre Nilson muito bem, veja na gente, no caso dele de forma específica, a marca da luz. Na minha igreja, eu passei esse ano pregando sobre um tema, seja mais parecido com Jesus. Quando você projeta Deus, projeta Jesus na sua vida, você consegue deixar claro qual é o seu propósito de vida. Honrar e glorificar a Deus. Isso é um valor. Fé é um valor. Respeito é um valor. E isso, quando você tira isso da vida, a vida fica muito pobre. Muito, sabe, muito sem ingredientes, assim, bonito para se viver, muito sem gosto, muito sem sal. O pastor Estevão, eu vejo muito, Linda, a forma com que Jesus encontrou pessoas bastante religiosas do seu tempo. Sim. Por exemplo, ele teve muitos conflitos com os grupos religiosos, com os judeus do seu tempo, que eram pessoas que elas tinham práticas religiosas, observavam as leis e às vezes eles tinham que se tornar como que escravos da lei. E Jesus diz, eu vim dar um novo sentido, né? É o amor. Então, isso é o que Jesus traz. Então, acho que a espiritualidade é chamar para você viver a prática do amor, da solidariedade, de outros valores. Então, Jesus teve muitos conflitos com os religiosos, porque é como que aquela religião deles tinha se tornado absoluta e eles estavam sendo escravos. Então, Jesus traz algo diferente. Ele não vem abolir, mas acho que a religião tem o papel, que é ligar o homem a Deus e não separar. Então Jesus diz assim, olha, vocês nem entram, nem vocês deixam entrar, é como que vocês ficam nas portas dos templos, né, com todas as normas que são necessárias. Acho que a religião é necessária para a sociedade. Eu sou religioso, mas a gente não deve esquecer o que é essencial. E Jesus vem mostrar isso, né? Eu quero trazer a nossa reflexão para o comportamento humano da sociedade atual, né? A gente vê aí essa correria do dia a dia, essa busca por mais. Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ter, porque não sei o quê. E isso acaba trazendo algumas outras questões até de saúde e bem-estar, como a ansiedade, né? Uma sociedade angústia, um povo cada vez mais ansioso, mais nervoso, mais, enfim. E aí eu queria saber de vocês o quanto essa ansiedade, o quanto essa vida acelerada demais é prejudicial para a nossa paz interior, né? Para essa busca nossa pelo desenvolvimento da nossa espiritualidade. Olha, Linda, o homem de hoje, que não é somente hoje, né? Hoje apenas isso é mais potencializado. Ele carrega uma angústia dentro de si. Nós vive na cultura da angústia. Ela tem várias explicações. Sim. Primeiro, ela não se dá sozinha, ela é um processo. E há uma espécie de uma cadeia terrível que nos afeta, nos faz muito. A ansiedade, a angústia, o medo e a depressão. Isso encadeia, como se fosse resfriado, gripe, pneumonia e morte. Sim. Não é? Então, a ansiedade, digamos assim, é a pressa pelo futuro. Certo? É a incerteza do que vai ser amanhã. Então, a pressa esse amanhã e acabo fazendo mal a mim mesmo. Por não saber o amanhã, eu me torno escravo do medo. E o combustível que alimenta o medo é a própria incerteza. O medo nada mais é do que, digamos, a incerteza aflorando dentro de você.
E tudo isso gera uma angústia. Angústia é não saber o que fazer. É como uma pessoa na parede que precisa ultrapassar e não tem como. Que ela é muito mais alta. Quando você não tem respostas, você não tem saídas, você se torna refém da angústia. E não há como você resolver isso somente com psicotrópicos, com farmacoquímicos e com consultórios. Tudo tem seu valor. Eu sou terapeuta de muitos anos. Mas se somente a psicologia resolvesse, o mundo seria um paraíso, porque nunca teve tanto psicólogo no mundo, tantos consultórios. Isso são importantíssimos. São suportes. Mas aí que eu acho a importância da espiritualidade. Olha o que Jesus disse. Para mim, para você, para o Padre, para todo mundo que nos escuta. Vinde a mim. Todos que estás cansados e sobrecarregados, ansiosos, angustiados. E eu vos aliviarei. Já pensou? Coloque seu jugo sobre mim, experimente o meu jugo. É suave, e meu fardo é leve. E em mim, Jesus, encontrareis descanso para vossas almas. Olha que coisa fantástica. Para mim isso é uma espécie de síntese do valor terapêutico da espiritualidade. Você entender que é um Deus que ama você, que cuida de você. Descansar nesse Deus é o começo de uma nova jornada. Esse descanso em Deus é altamente terapêutico. Isso é também, e muito, espiritualidade. E a gente está num momento, vamos dizer assim, do ano, em que muitas pessoas param para avaliar como é que foi o ano que está terminando e criar suas expectativas e metas para o ano que está chegando e tudo mais. E talvez tenha alguma pessoa, né, ou algumas pessoas que estão assistindo esse episódio e devem estar fazendo essa reflexão e de repente pensam assim, poxa, eu não alcancei ou eu não consegui atingir, vamos dizer assim, coisas, metas ou, né, que eu tinha pensado, que eu almejava. E isso acaba trazendo um pouco de frustração. E não de gratidão, que inclusive eu comecei aqui o nosso episódio falando também da importância da gratidão. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, né? Apesar de, olha, eu não alcancei tal coisa, mas, poxa, eu estou aqui, eu estou bem, estou com saúde, tenho a família, né? Então, eu queria que vocês trouxessem esse olhar de gratidão pelo que já temos, né? E de se abrir ao que pode vir, ou não. Deixa o Padre começar, depois eu já falei demais, depois eu continuo. Na verdade, dizer para você que está assistindo agora, dizer que é uma honra muito grande poder estar com você. Esse momento é muito precioso, é por você que nós estamos aqui, mas também eu fico me fazendo estas perguntas cada final de ano, Linda e Pastor Estevão, né? A nossa vida, na verdade, ela é muito corrida. A gente acorda cedo, então você já tem atividades, já tem que ir para um trânsito. Nós somos obrigados hoje praticamente a ter que dar respostas, e aí nas nossas funções, hoje a gente fala muito de produtividade, e isso é legal, a gente tem que, realmente Deus nos dá talentos, dons para a gente colocar em prática, não enterrá-los. Mas a gente precisa viver e poder viver bem. E acho que Jesus, ele traz uma resposta muito grande quando ele vai ao encontro destas pessoas que estão angustiadas, não é? E ele quer falar o coração dessas pessoas. Eu lembro aquele encontro que Jesus teve com o Zaqueu, lá na cidade de Jericó, que era um homem de posses, um homem rico, que talvez que muitos desejassem ter a vida que Zaqueu tinha, mas ao mesmo tempo, interiormente, ele era vazio. E Jesus, ele tinha uma capacidade muito grande de ver o coração das pessoas, porque eu olho para você, você olha para mim, olho para o pastor Estevão, vocês estão agora nos assistindo, mas vocês não sabem o que interiormente, o que nós estamos passando. Mas Jesus sabe. Então a gente precisa ter este compromisso também com você mesmo, de buscar estar bem e descobrir os verdadeiros valores e quais as respostas que você precisa dar.
Então, este tempo de final de ano, de início de ano, acho que esse tempo para a gente fazer este recomeço, é tempo da gente virar a página em algumas situações e começar uma vida nova. Mas não fiquem inventando muitas coisas, não. Buscando dar respostas apenas para os outros. Tenha você um encontro com Jesus no sentido de que você precisa olhar para o seu interior. Esta semana eu estava com uma sobrinha minha, uma bebê de 3 meses, e eu olhando para aquela bebê e eu dizia, mas que coisa linda, a única coisa que ela deseja é o seio da sua mãe para ser amamentada, Sim. né? E aos pouquinhos, linda, a gente vai criando coisas e a vida vai se tornando, às vezes, chata e cansativa. Pesada, então, né? pesada, não pode. A gente precisa viver a vida com leveza e é isso que acho que Deus quer, perceber onde estão os verdadeiros tesouros. Então, aproveita esse tempo novo para viver vida nova. Deixa eu dizer também uma coisa para você que está nos vendo e nos ouvindo. A vida é uma jornada. É feita de ciclos. Sempre será assim. Mas escute isso. Nem tudo, tudo que você sonha, você vai conseguir. Nem todo lugar que você quer chegar, você vai chegar. Há sempre algo que falta. Não é porque você é incompetente, não. É porque assim é a vida. Então celebre o que conquistou. Celebre aquilo que agora você sabe que Deus lhe deu. Então celebre a vida, celebre a família, celebre o amor, celebre a paz. E os sonhos que não se realizaram nesse ano de 24 são apenas assim, uma razão de você lutar em 25. Mas saber que, quem sabe, nem façam parte da sua vida. Mas que você tem que entender que a vida é esse ciclo de conquistas, de lutas, de lágrimas, como diz Eclesiastes 3, que o padre conhece muito bem. Tudo tem um tempo. De chorar e de rir, de plantar e de colher. Se tudo fosse só colher, quando seria o plantio? Fosse somente alegria, o que seria dos lenços? Então a gente tem que aprender que essa é a vida, mas sobretudo e em tudo, Deus está presente. O apóstolo Paulo diz assim em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Você é a sua mente. Você não é a sua roupa, não é seu guarda-roupa, você não é seus currículos, você é a sua mente. Então desenvolva gratidão. Gratidão é nobreza, é caráter saudável. Desenvolva gratidão. Força de vontade. Olha para cima agora, quando estamos aqui. Diga, Deus, obrigado pela minha vida. Até porque esse podcast é remédio sem contraindicação para a minha alma, minha vida. Ai, que legal. Legal. Eu tenho uma impressão, e aí eu quero saber a opinião de vocês, que durante a pandemia, as pessoas... Se falou muito de que as pessoas desenvolveram uma consciência, né, mais clara daquilo, das coisas que realmente importam para a nossa vida. Né, dentro da situação que a gente viveu, enfim. É isso. Vocês acham que essa consciência tem se mantido? Ou, mais uma vez, as pessoas têm se perdido nessa ansiedade, nessa busca, nessa rotina frenética, enfim? É a vez do padre. A pandemia, ela foi um momento assim que pegou todo mundo de surpresa. No início a gente não entendeu, sobretudo para os religiosos. Imagina eu, Padre Nilson, Pastor Estevão, né, que tem todo esse trabalho, essas duas igrejas que têm bastante visibilidade, João Pessoa, o Santuário Mãe Rainha, onde tem a Missa da Luz, missa transmitida por TV, rádio, meios de comunicação, a Igreja Batista, que fica um cartão postal da nossa cidade, o trabalho que o pastor faz, e de repente a gente receber essa notícia, olha, vamos fechar as igrejas. No início eu achei muito estranho e eu não aceitava no início, porque eu dizia, mas como que vamos fechar a igreja? É o momento que a gente precisa segurar nas mãos de Deus. Mas depois a gente foi entendendo que, na verdade, fechar a igreja era a única forma que a gente tinha de colaborar para conter e se livrar daquele vírus que estava matando muitas pessoas. Então, para o campo religioso, isso foi muito difícil para a gente aceitar, porque como entender fechar as igrejas? As ruas desertas, a gente andava na Epitácio Pessoa, principal corredor desta cidade, eram
desertos, quando a rua estava deserta, e quando eu ia para a TV, para o rádio, para alguma atividade, eu tinha que andar com uma carta, aliás, com uma autorização para circular. Que tempo nós chegamos? E nesse momento, também as pessoas, nas suas casas, elas se aproximaram de Deus, no sentido que buscaram meios para se aproximar. Aí depois as lives que começaram, milhares de pessoas. Eu lembro que eu fazia lives e quando eu tive o Covid, muita gente queria ver até o rosto do padre ali, mas as nossas lives eram milhares de pessoas, os artistas eram milhões, muita gente apareceu na pandemia, porque a gente passou a usar agora uma ferramenta muito grande. E as pessoas foram encontrando outras formas de viver, que pode até se entender como benefício diante daquele momento de dor. A gente agora pedia a feira pelo supermercado, passamos a usar os aplicativos, iFood e tal. A igreja também, a religião, a gente passou agora a ter na nossa casa. Eu lembro que a missa da televisão era uma audiência gigante, os programas, a gente via a polícia militar com a banda de música na rua, as pessoas colocando nas varandas músicas religiosas, então todo aquele movimento que é como segurando em Deus. E eu pensava que, terminando esta pandemia, as pessoas elas iam voltar diferenciadas. Primeiro eu imaginava, vamos ter que construir grandes templos porque as igrejas vão ficar pequenas, porque agora as pessoas vão saber o valor que tem a religião, agora as pessoas vão se abraçarem mais, porque nós ficamos tempo que a gente não podia dar um abraço. Você lembra, houve um tempo que você não podia visitar os avós e tal. E eu imaginava isso. E depois, passando essa pandemia, eu vejo que hoje a gente tem um perigo que é o esquecimento daquilo que a gente passou. Acredito que Deus não manda pandemia, não é uma punição para a humanidade, mas a gente precisa ficar atentos, nós precisamos ficar atentos aos sinais que vêm. E aquele foi um sinal. E eu vejo que hoje, mesmo depois dessa pandemia, as pessoas elas voltaram, mas assim, não foi aquilo que a gente imaginava, no religioso. Voltaram também porque agora aprenderam a ficar só na pandemia, mais individualistas. Isso é um perigo muito grande. Então, vejo que a gente precisa rever, não é, o nosso comportamento, a nossa história, e aquilo tudo foi um grande ensinamento para a gente, e a gente acho que a humanidade precisa rever, nós precisamos rever muitos comportamentos na gente, né, pastor? Posso falar um pouquinho sobre isso? Pode, claro, deve. Olha só, há um dito que diz assim no mundo terapêutico, né? Quando você esquece suas dores, você atrai dissabores. Verdade. Porque toda dor é pedagógica. Então a pandemia foi uma grande sala de aula para o mundo. Verdade. O problema é isso que o padre acabou de falar corretamente. Passou toda aquela dor da solidão, do cerceamento da liberdade, e todo mundo esqueceu que ali Deus cuidou da gente. Sim. Deus chegou em nossa casa sem máscara e Deus nos cuidou mesmo. Então, o que a gente esperava é que as pessoas voltassem para Deus com força. Mas já esqueceram o que houve. Então, aí você acaba indo de sabor para você. O mundo secularizado é um mundo que é quase como um veredito antecipado. Sim. A vida sem Deus é muito seca, muito... Eu espero que não venha uma coisa pior que a pandemia. Eu também concordo. Deus não vai mandar nada assim. Sim. Deus tem prazer em cuidar da gente. Mas que as pessoas não atraiam para si de sabores. Volta para Deus. Esperança, alegria, louvor, adorar a Deus. Não importa a sua igreja. Canta para Deus. Sabe por quê? Porque a religião não é vacina. De forma nenhuma. Mas a religião é fortificante, é tônico. Tônico. Levanta a gente. Quem tem fé, quem tem esperança, quem tem gratidão, é forte por dentro. Isso é musculatura interior que nos segura em tempos de tempestades. É isso que eu espero que a gente aprenda pós-pandemia. E lembrando, quem esquece suas dores
atrai para si de sabores. Olinda, só concluindo, porque Sim. o assunto é interessante, mas essa questão de querer ser bom, de ser diferente. Em plena pandemia também, aí as redes sociais cresceram. Eu lembro que eu dei um salto de 80 mil para 300 mil seguidores. Então, na verdade, as redes sociais, elas cresceram muito nesse período, porque as pessoas passaram a usar mais os aplicativos, as redes sociais. Mas eu percebo que hoje as pessoas estão tão agressivas, pastor Estevão, e essa coisa das redes sociais hoje, a gente recebe o tempo todo, vê acontecendo. Meu Deus, você posta uma fotografia, você está bem com a sua família, em um lugar, em um espaço maravilhoso, e de repente alguém tem o direito e vai lá de uma forma, de um espírito tão de porco, tão ruim, não é? Meu Deus, então, acho que a gente precisa, você precisa ser melhor, eu preciso ser melhor e rever os nossos comportamentos. Esse mundo precisa ser diferente. Talvez ter mais espiritualidade, que é ter mais amor. Olha aí. Padre Nilson, como é que a gente consegue desenvolver a espiritualidade, se aproximar de Deus de uma, assim, eu peço essa explicação de uma forma prática no dia a dia. Por exemplo, a leitura da Bíblia. Sim. Seria um começo? É um começo? Sim. O que é que o senhor indica? Essa busca de Deus e a partir das pequenas coisas. Quando a gente fala de uma prática religiosa, de ter uma espiritualidade, às vezes as pessoas até imaginam que seja que você tenha que, por exemplo, para nós católicos, eu vou ter que rezar o rosário todos os dias, tantos terços, ir para um convento, eu tenho que rezar as horas canônicas. Tá, se você está fazendo isso, tá ótimo, mas precisa de um pouco mais. Mas também uma oração, ela pode ser curta e pode ser pura. Isso é que vai agradar a Deus, a oração que é de coração. Eu lembro de 2 homens que entraram para rezar no templo, né? Um era publicano e o outro era fariseu. Aquele fariseu, ele entrava e ele se dava no direito de, diante do altar, dizer tudo o que ele fazia, dos seus dízimos, de suas ofertas, de suas práticas religiosas. Um outro era aquele que batia no peito e apenas dizia: Senhor, nem sou digno de estar aqui, tem de misericórdia de mim. Então eu imagino que esta relação que você precisa ter com Deus e cultivar a espiritualidade, ela existe no dia a dia. Então eu preciso todos os dias conversar com Deus, ter essa experiência de acordar, de poder falar: Deus, obrigado por este novo dia, perceber as coisas boas que estão ao seu redor e reconhecer que existe um Criador e ter esta relação de Deus como Pai, né, que tem este coração de mãe, amoroso. Então, eu busco a Deus não porque eu tenho medo dele, mas porque ele é o meu Pai do céu. E ele mesmo ensinou: entra no teu quarto, reza ao Pai que vê as coisas que estão escondidas e o vosso Pai te dá a recompensa. Então, imagino que o primeiro momento com Deus, inclusive, começa em casa, na minha vida espiritual, na minha família, com as pessoas que vou me relacionando, e a igreja, o templo, a missa, o culto, a celebração, é como que é o esplendor, a gente se encontra, todos se reúnem no mesmo espaço para glorificar a Deus. Mas a gente precisa ter este contato de ler a palavra, abrir a Sagrada Escritura, um salmo, uma mensagem, e esta conversa mesmo com Deus, sabe? Eu gosto dessa relação com Deus. Às vezes eu vou viajando, eu gosto de dirigir, nem sempre consigo viajar só, mas às vezes que vou sozinho nas estradas, para Araruna, por exemplo, e eu vou aproveitando para rezar, conversar com Deus, cantar louvores, e a composição, falar de música, né? Um dia eu estava na missa da luz, terminou a missa da luz, eu cheguei em casa, comecei a agradecer a Deus por aquele momento e comecei a fazer uma oração: Senhor, se podes me ouvir, salva-me, eu sei que não sou merecedor. Aquela minha conversa com Deus, eu comecei a escrever, mandei para o produtor John S. No outro dia ele disse: Padre, que música linda você compôs. Os salmos da Bíblia, né? São canções, oração do povo. Então, essa relação com Deus, e acho que Jesus veio mostrar isso, né? Ele está no meio de nós. Pastor Estevão, está mais difícil trabalhar
a espiritualidade, a religiosidade com os jovens nesse mundo hoje, com toda essa tecnologia, essa forma nova de se comunicar? Como é que o senhor lida com isso? Né? Como é que o senhor se prepara para conversar com esse público específico? Muito bem. Antes de chegar nesse público, Tá. deixa eu só fazer uma minha observação diante do que foi falado aqui. Para mim, 4 ingredientes compõem o processo intimista da nossa espiritualidade. Certo. E eu os coloco todo dia em prática. Primeiro, meditação. A gente tem que parar. A Bíblia diz, ouça a voz do Espírito. Se você não para, como é que você não escuta ninguém andando. Você ouve, mas não escuta. Então a gente tem que parar para meditar. Meditar na vida, em Deus e tantas coisas mais. A segunda é a contrição. É quando a parada gera reflexão, sabe? Você se autoconhecer, se autoavaliar e muitas vezes até, no bom sentido, fazer na introspecção uns acertos interiores. A terceira coisa que eu acho é a devoção. Você precisa assim, se apaixonar por Deus, pelos hinos, como o Padre Nilson colocou, se apaixonar pelo que você faz, pela palavra de Deus, fazer daquilo assim uma condição sine qua non de sobrevivência. Eu sempre vejo essas coisas na imagem, eu gosto muito de imagem, não sei por causa da minha percepção terapêutica, de um paciente com soro no hospital. Sem esse soro, você não consegue datar a alma e a vida. E, finalmente, eu acho a piedade. Eu não acredito de forma nenhuma em nenhum tipo de espiritualidade, nem de religião, que não desemboque em ações, sabe? Pelo ser humano, pelo cuidado com o ser humano, pelo amor pelo ser humano, pela prática com o ser humano. Então, eu, por exemplo, minhas manhãs, eu divido com 3 pessoas. Nesse caso, eu sou um pouco diferente do padre, porque eu tenho esposa, né? Eu divido. A primeira parte da minha manhã é com Deus. Eu me acordo geralmente 6 da manhã, e eu gosto de cantar 5, 6, 7 hinos, leio um salmo da Bíblia, leio um texto de Provérbios, leio uma epístola, depois vou orar. Quando eu encerro esse momento com meu pai, igual a ele, converso com Deus, com amizade, eu não creio em nada que cresça sem amizade. Não há intimidade sem conhecimento recíproco. Depois eu vou cuidar de mim, vou para a academia. Eu até também encontro alguns padres lá. E lá, uma festa, lá o padre lá de Miramar, né, está sempre comigo lá. Então eu vou cuidar do corpo, vou ver a praia, vou fazer exercício. E volto para casa, tomar café e termino amanhã com minha esposa. Esses ritos são nutrientes da nossa espiritualidade. Deus, contrição, reflexão e piedade. Na minha igreja, e nas igrejas evangélicas em geral hoje, a força mais forte é da juventude. É um fenômeno. Os cultos da juventude são enormes. É tanto que na minha igreja o culto normal são 7 cultos no domingo, mas dos jovens no sábado à noite. E maior que eles na sexta dos adolescentes. Porque o jovem está se desencantando com esse projeto secular que se lhes apresenta. Então, primeiro, uma crise de paternidade em muitas famílias. E na igreja é o abraço do pai. Uma crise também de família, sabe? De lar, de ninho. É a igreja uma espécie de ninho para os, no bom sentido, desabrigados, dentro de suas próprias casas. E também o jovem gosta muito da palavra de Deus. Tanto faz uma igreja evangélica, uma igreja católica, você pode ver os jovens amam a palavra, querem conhecer a palavra, querem cantar. Às vezes eu vejo na canção nova, quantos jovens na frente, com os seus instrumentos, lirando e vivendo. Há um aflorar na juventude, nesses últimos tempos, da vida espiritual. Isso é bonito, isso é empolgante. É falar a linguagem deles. Agora tem que deixar eles, a linguagem deles. Na minha igreja, o culto dos jovens, às vezes eu nem entro. É guitarra, é bateria, é som, é tudo escuro. Eu digo assim, como é que Deus escuta isso? Mas Deus escuta e gosta e responde. Isso que é o pior. É o melhor, aliás. Bom, vamos entrar aqui numa parte do nosso videocast, que é o Mente Ativa, que é quando a gente conhece um pouco mais também sobre os nossos convidados, certo? Os hobbies, né? Para além da vocação de vocês. Vou começar com o pastor Estevão, que gosta de música clássica. Muito. E de ler.
Me conta aí, eu gosto de ouvir em que momento do dia, Olha, eu tenho mais de 5 mil livros na minha casa. Eu leio filosofia, história, psicologia, Eita. leio religião, leio literatura clássica, literatura universal. Eu gosto de ler, eu consumo livros. Certo. Amo essas coisas. Legal. E essas coisas sempre foram o meu alimento desde rapazinho. Né? Sempre gostei de estudar. Fiz vários cursos, porque sempre amei estudar. Sim. Tenho uma sede por livros. Mas também gosto muito do mar, de olhar o mar, de caminhar na areia, sabe? De sentir que ali, para mim, meus sermões, geralmente eu os faço caminhando na praia. O pé na areia é quase que o pé no altar. Eu entendo que o mar, a natureza, é um grande templo. Sim. Onde a gente contempla de Deus a grandeza e a nossa pequenez. Então, o Estevão é simples, gosto de comida simples. Sou do sertão, menina, esqueceu? Sou de Isabel. Agora, aproveitando, o padre aproveitou o momento dele e, de maneira correta, enalteceu Araruna. Isso, faltou princesa. Mas princesa é muito Porque tem melhor. princesa Isabel. Princesa tem tudo de bom, que também tem Araruna. Princesa Isabel, uma cidade linda, cidade da política da Paraíba. Histórica, né? Histórica. Como escrever a nossa música? Eita, Paulo Pereira, que princesa já cantou. Não é? Eu nasci numa serra muito simples, também cidade muito católica. Eu tenho um primo, filho da cidade, que é o arcebispo hoje de Alagoas, né? Que me ordenou, Maceió, padre. que ordenou, Antônio Muniz, Nossas mães são irmãs, né? Tem perto da Serra de Teixeira, aquelas coisas lindas. Olha, Araruna é bonita, agora princesa é princesa. Só para entender um pouquinho. Tá certo, tá bom. Padre Nilson também gosta de música. Também. E muito, né? Gosta de cantar. Quando é que começou assim o contato com a música? O senhor falou que desde sempre teve esses momentos, que música né? faz parte da vida, não é? Então, aliás, eu vivo música por causa do meu ministério também, que acho que é importante a música. Aliás, na igreja a gente fala muito da música litúrgica, mas acho que a igreja católica, mas também evangélica, a gente vive um momento muito novo. Você tem grandes compositores, você tem vários artistas que fazem um grande bem. Então, música faz parte da minha vida desde criança e eu faço disso hoje uma coisa para mim prazerosa. Por exemplo, eu gosto de música, mas o que é que a música me proporciona? Primeiro, encontrar com as pessoas. Eu gosto muito de pessoas, de estar com pessoas, mas a música também, ela me tira daquele espaço do santuário, da igreja, do ambiente mais celebrativo, e ela me leva às praças. Então, eu acho que isso é legal para mim, eu gosto desse contato. E para chegar às praças, eu preciso fazer um percurso. Eu até digo assim, não é para minha equipe, eu gosto dos shows mais distantes do que até os próximos, porque quando eu vou fazer um show no sertão, em outro estado, então aquilo ali, você aproveita a estrada, conhece pessoas novas. Então isso eu gosto muito de viajar, não é? E acho que viajar, conhecer lugares. Eu faço bastante peregrinações. Todos os anos eu faço 2 viagens internacionais em peregrinação. Israel, antes do conflito, várias vezes a Israel, mais de 10 vezes, mas a Europa. Agora vamos estar no leste europeu. Então a viagem, de perceber que o mundo, então a música me leva a muitos lugares, não é? Então isso faz um bem para mim. Eu gosto de viajar. Quando tem um show, eu acho maravilhoso. Primeiro, eu faço daquele momento ali da praça, de cantar, do palco, de envolver pessoas, todo um ritual e que me traz muita felicidade, né? Deixa eu voltar aqui para o nosso tema do episódio de hoje, tá? Para falar o seguinte, e aí a pergunta vai para os dois. Algumas pessoas passam por situações difíceis e às vezes relatam assim, eu rezo, eu oro, mas eu não consigo, mas Deus não vem falar comigo, eu não tenho uma resposta. Por que em algumas situações isso acontece? E se tem alguém que está assistindo esse episódio e que está vivenciando esses pensamentos, o que é que vocês diriam a essa pessoa? Qual dos dois começa? O pastor, diga. Mas olha só. O mais experiente. Não, né? mas não. Veja bem. Uma vez uma senhora me perguntou assim a mim, pastor Estevão, ela estava com a mamãe doente. Ela orou muito para que Deus a curasse. A mamãe dela partiu. Ela disse, por que Deus não me ouviu?
Eu disse com muito respeito. Pergunta a ele, a mim não. Não posso responder por Deus. Não tenho respostas. Mas tenho algo a lhe dizer, de sério. Primeiro, a gente cria uma expectativa de que tudo que a gente quer, Deus tem que dar. Que é uma lógica errada. Nenhum pai dá tudo que o filho quer. Na terra, muito menos o celestial. Tem coisa que você quer, não vai ser para o seu bem. Segundo, Deus é soberano. Ele faz o que lhe apraz. Jesus orou assim. Imagina o Getsemane. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Está difícil, pai. Seria assim a oração. Pai, está difícil, não aguento não. Por que eu vou morrer por essa gente? Por que eu tenho que morrer por essa gente? Ao mesmo tempo, ele entendeu que era filho. Que o pai soberano disse, mas pai, se faça a tua. E não a minha vontade. Eu acho que a gente, pelo menos no meu evangélico, a gente aprendeu muita coisa errada sobre isso. Que orar, Deus tem que responder como a gente quer. Como o menino que faz mimo para o pai. Mas só Deus sabe o futuro. E às vezes Deus não dá para o nosso bem. A gente tem que se render à vontade dele. Ele é soberano, ele sabe melhor. Segundo, a gente não pode desenvolver com Deus uma relação só de pedintes. Né? Como um menino que vê Papai Noel. Deus não é um supermercado, uma prateleira que é só tirando e jogando para a gente. Quanto mais paterna for a relação com Deus, mais franca você vai ver que o melhor de Deus é Ele mesmo. O melhor de Deus é a presença dEle. Para nos ouvir. Você imagine o Criador do Universo parar para ouvir Linda, para ouvir Estevão. Quem sou eu? Ele para e ouve. E esse Criador é o melhor que tem para a gente. E outro lado, toda coisa linda, a vida é cheia de mistério. Tem coisa que a gente não responde. Dois irmãos meus morreram no acidente de carro. Pelos dois eu orei. E Deus levou os dois. E muitos eu orei e Deus atendeu. Para me dizer que nem tudo vai ser como eu quero, mas sempre como Ele quer, porque Ele sabe o melhor. Bem. Acho que é isso, Linda, mesmo, como pastor, na sua experiência de vida que coloca, mas na sua vida de espiritualidade, de tanta experiência, de tantas histórias vivenciadas e que escuta, também eu, de vez em quando, encontro pessoas com esses questionamentos. Mas por que que isso aconteceu? Ou por que que Deus deixou que isso acontecesse, né? E às vezes, um dia uma mulher chegou para mim, ela chorava muito, né? Ela estava chorando muito. E eu perguntei por que ela estava chorando tanto. Ela dizia, padre, a minha mãe faleceu. Quantos anos sua mãe tem? 92 anos. Então eu dizia, agradeça a Deus, não é? Por esse tempo de sua mãe ter vivido tanto. Então, em vez de você ficar reclamando de Deus, agradeça a Deus por este tempo de vida. E eu falava da experiência da minha mãe. Não é? Minha mãe faleceu com 83 anos, meu pai 76, bem próximo um do outro. E eu até passei a fazer uma leitura. O meu pai, ele morreu de infarto, inclusive. E eu dizia, ele não experimentou a dor, nunca foi hospitalizado, deu educação, todos os filhos bem encaminhados na vida. Então, foi um homem muito feliz. Então, isso que o pastor Estevão coloca é interessante, né? É não a minha vontade, mas a sua vontade. Eu acho muito interessante lá na Anunciação, neste período de Natal que nós estamos ainda vivenciando, né? Sim. E a Virgem disse assim, quando ela não compreendia os mistérios de Deus, que o anjo disse que ela conceberia e daria à luz a um filho, ela não entendeu. Mas o que ela disse, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então, Senhor, o que queres que eu faça? E às vezes a gente reza pedindo a Deus para dar o melhor, direcionar a nossa vida, remover algumas situações de nossa vida, e às vezes acontece, mas porque não é o que você queria, aí você reclama de Deus. Você tem um relacionamento que não está lhe fazendo bem, uma pessoa que está na sua vida, e aí não falo de casais apenas, mas eu falo de até amizades, sim, né, que não lhe fazem bem, e você pede o tempo todo, Deus me livre de coisas ruins, me ajude, e de repente você não aceita aquilo que aconteceu. Então, acho que a gente precisa perceber os sinais de Deus, e não isso que o pastor fala. Aí eu vou fazer uma promessa, aí a igreja tem muito, nossa igreja católica, a gente faz promessa, aí eu vou para o Juazeiro, votos, né? Vou para Aparecida, vou para tal local, se eu conseguir isso, eu faço. Até o pobrezinho de Santo Antônio, às vezes alguém quer um casamento e pega Santo Antônio lá, e às vezes não consegue. Já passou do tempo Deus de casar? Livrou você, né? Pois é.
Então, deixa Deus fazer a vontade. Diga, Senhor, seja feita a sua vontade. E se você tem fé, se você crê, Deus fará. Agora aceite a vontade de Deus. Linda. A religião não é imunidade. Ninguém é imune porque é católico, porque é protestante, porque é padre, porque é pastor, porque é rabino. Sim. Tem pastor que morre de câncer. Sim. Tem padres que morrem também de câncer. Tem freiras que adoecem. Tem missionários que adoecem. Cristãos adoecem. Isso é a vida. Diz assim Eclesiastes que tudo acontece de bom e de ruim para todos. Deus seria injusto se só protegesse aquele grupinho dele. É saber lidar com as coisas, é ter uma leitura adequada das coisas e, sobretudo, não barganhar com Deus. Você não pode tornar Deus refém de uma barganha. Entendeu? Isso é também muito evangélico, sabe? Então, eu vou dar o dízimo, porque se eu der o meu dízimo, eu vou ficar rico. Isso. Isso é um absurdo, um pecado e uma afronta a Deus. Eu dou qualquer oferta por amor. Não importa o nome dessa oferta. Sem barganhar nada. Diz o apóstolo Paulo, Deus ama a quem dá, mas dá com alegria e não com barganha. Olha aí. Bom, estamos chegando ao fim deste episódio. Queria primeiro agradecer. Passando tão rápido, Não é foi? tão bom Tá vendo? estar com Que você, bom. com o pastor Estevam. Maravilhoso. Mas queria muito agradecer a participação, a disponibilidade. Mas antes de você agradecer, Partilha, né, antes de você também. terminar, eu quero dar uma palavra. Pois, eu vou dar o espaço. sim, Já calme. sim. Estou Não, esperando. vai ter, Calma, pastor. Não estou nervoso, não. Estou só querendo. Mas, enfim, antes da gente encerrar, vou deixar aqui um espaço para uma mensagem final, uma mensagem de fim de ano, enfim, o que vocês quiserem trazer aí para os nossos espectadores, os nossos usuários aqui da internet. Tá bom. Eu quero só dizer isso, assim, de verdade, a todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, vai nos ver, vai nos ouvir, nesse final de 24, que eu tenho muito respeito à vida pessoal, à vida piedosa, à vida religiosa do Padre Nilson. Entendeu? Ele tem uma história bonita de uma pessoa. Eu o tenho em alta conta. E quando diz que vim fazer com ele, eu venho com alegria. Então, isso é verdade, padre. Quero que você saiba disso. E é interessante que o diretor da Unimed, né, Dr. Gott, disse assim, olha, você tem duas pessoas que eu gosto de ouvir em João Pessoa, e ver juntos, é o senhor e o Padre Nilson. Obrigado, Isso é doutor. maravilhoso, isso, né? verdade, Mas que Deus dê um ano de bênção. E que ninguém esqueça uma das leis inexoráveis da vida. Aquele que você não pode mexer. A gente planta e a gente colhe. A gente colhe depois que planta. E a gente colhe aquilo que planta. Então, nesse crepúsculo de 24, ainda tem de plantar muita coisa para colher em 25. Mas não queira colher o que você não planta. Nem queira colher antes de plantar. Sabe por quê? Porque outra lei da vida, geralmente a gente colhe mais do que planta. Você planta uma semente e colhe uma espiga de milho. Que Deus abençoe. Você muda sua semente, você vai mudar também sua colheita. A você, toda a sua equipe linda, para Deus e todo o seu trabalho pastoral, religioso, seus fãs milhares. Feliz 2025, pleno das bênçãos de Deus. Que bom, e eu somente gratidão de poder estar compartilhando desta conversa, na verdade, tão agradável e falando de coisas boas, de espiritualidade, de fé, falando de Jesus e com pessoas que são tão maravilhosas como vocês, a Linda que a gente acompanha por todo o trabalho que ela tem na Paraíba, de visibilidade, meios de comunicação, e pastor Estevam, que é uma referência. Eu falei que estudei em João Pessoa e quando eu era estudante seminarista, já sabia quem era o pastor Estevam, que é um homem muito respeitado na cidade, que todos nós respeitamos. Sim. Como ele coloca, até o arcebispo da Paraíba, Dom José Maria Pires, na época foi para sua posse. Então, é um homem que construiu história e acho que na vida a gente precisa fazer isso, também no campo religioso. Então, ele é uma referência. Quando fui convidado para estar aqui, não pensei duas vezes. Com o pastor Estevam, na hora, vou sim. E eu sabia que seria agradável. Nós já participamos de alguns momentos celebrativos, temos muitos amigos em comuns, então, e a fé que nos une, a mesma fé que eu tenho do pastor Estevam. Então, momento maravilhoso. E a você que está assistindo, dizer que foi uma honra muito grande poder estar com você, desejar
tudo de bom. Que 2025 seja um ano de muita paz, de muita luz. Amém. Eu celebro todo final de ano e 26 de dezembro, hoje o dia, por sinal, que primeira exibição que nós estamos hoje chegando até você nesse momento junto, tem Natal de Luz, não é? Mesmo após o Natal eu faço anualmente, toda última quinta-feira do ano, esse grande evento que é para celebrar o aniversário de Jesus e dizer: existe uma luz, você pode ser melhor, você vai vencer, Deus tem coisas grandiosas para acontecer na sua vida. Cultive a fé e um compromisso pessoal. Eu preciso ser melhor. E pedir a Deus que abençoe a cada um de nós, o pastor Esteva, você linda, amém, a toda a sua família, e desejar a todos um ano novo de muita bênção, de muita paz. 2025 tem muita coisa boa que vai acontecer na sua vida, porque Deus é bom e fiel. É isso. Obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada a você que nos acompanha aí. Agradecer, né, a sua companhia durante todo esse ano de 2024. Reforçar sempre que o nosso objetivo aqui no Sem Contra Indicação é compartilhar informações para você ter mais saúde, mais qualidade de vida, mais bem-estar. E esse objetivo se une ao objetivo da Unimed João Pessoa, que é promover a vida cuidando da saúde das pessoas. E dizer também que a gente se encontra muito em breve na temporada 2025 do Sem Contra Indicação. E lembrando que os nossos conteúdos, todos os episódios continuam aqui no canal do nosso YouTube, também no Spotify. Você pode assistir e rever, e também no portal da Unimed, unimedjp.com.br/Sem Contra Indicação. Obrigada mais uma vez, feliz 2025 e até breve.